Olha, tem uma perguntinha da enquete. Você sabe quando eu estou aqui, que a Águida não está aqui comigo, eu tenho uma voz que nos ajuda aqui, a voz de Gustavo Bossolani, o nosso produtor. Meu querido, boa tarde. Tem uma enquete para o pessoal de casa participar, não é? Muito boa tarde, Lucas Sanseverino. Sim, eu, a voz misteriosa, trago para vocês aí de casa a enquete para você responder aí de casa. Ó, sua carteira de vacinação ou da sua criança está atualizada? Do seu netinho, do seu filho? Pode responder com a hashtag sim, hashtag não ou hashtag não sei, hein, Lucas? Qual desses três aí você tá? Eu tô no não. Sabe por quê? Eu preciso tomar minha última vacina. Se eu não me engano, tem mais uma para eu tomar. Eu não lembro qual. Eu preciso até ver com o meu médico, mas é não. É engraçado essa coisa da carteira de vacinação, né? A gente, quando cresce adulto, parece que a gente vai deixando isso de lado, né? A gente se preocupa tanto com as crianças, eu tenho sobrinhos, a gente pensa tanto neles. Então, que traga uma reflexão para você, tá bom? Se sim, não e não sei. Eu já até briguei com o Gustavo. Vamos pôr esse não sei, então? Mas se você não sabe, é porque certo não tá, né? A gente esqueceu. E olha, se tem um assunto hoje em dia que causa polêmica, é vacina, né? Com a pandemia da Covid-19 e também a urgência de se achar uma solução para esse mal que, infelizmente, exterminou milhares de pessoas no mundo, veio o medo, a insegurança, principalmente por notícias espalhadas nas redes sociais. E realmente, o medo e a desinformação impactam a percepção da população brasileira quanto à segurança e à eficácia também das vacinas. Pelo menos 1 a cada 5 brasileiros afirma já ter sentido medo de se vacinar ou desistiu de tomar a vacina após ler uma notícia negativa em plataformas digitais. E isso é o que revela um estudo que chama Estudo sobre Consciência Vacinal no Brasil. Foi realizado pelo Conselho Nacional de Ministério Público, em conjunto com a Universidade de Santo Amaro. Então hoje o programa quer tocar nessa ferida que mistura desinformação e fake news. O programa de hoje não é político, é sobre saúde, é sobre vida. Então, para tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui ela que teve experiência não só na batalha contra a Covid-19, mas de muito tempo também sobre diversas doenças, porque ela é infectologista, a doutora Ana Zagato. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui, doutora. Muito obrigada, boa tarde para você, para todos. E a gente está comprometido realmente com o que a ciência traz, né? Porque é interessante isso, né? Quando a gente pensa na informação, a informação sobre a vacina, ela não tem a ver com uma opinião. Ela tem a ver com simplesmente uma informação. Aí você pode, sim ou não, acatar aquela informação. É uma escolha. Só que ter opinião sobre uma informação não faz sentido, né, gente? Se o meu celular é branco, ele é branco. Né? Não é uma questão de opinião, é uma informação, está aqui, ele é branco. Então não dá para discutir e falar, ele não é branco, ele é outra cor. Não, ele é branco. Então o que a gente vai trazer para você aqui hoje é a informação. O que você vai fazer com essa informação? Aí sim, você tem toda a liberdade para você escolher aquilo que você precisa, aquilo que você escolhe para você e para sua família, tá bom? Então, com muito respeito, eu quero entrar na sua casa hoje junto com a doutora para conversar. Doutora, a vacina, vou ser bem direto nessa pergunta aqui. Ela pode realmente causar problemas sérios à saúde? Ela pode até causar a morte? Não, a vacina ela não provoca problemas sérios na saúde e muito menos a morte. O que a vacina promove é a cura, tá? É somente pela vacina que nós conseguimos sair de uma pandemia como o Covid e entre outras inúmeras doenças que as vacinas promovem a cura de muitas e muitas e muitas pessoas. Acho que quando a gente pensa na vacina, a gente pensa muito nessa imunidade, né, doutora? A gente pode comentar então que a vacina ela promove essa imunidade contra doenças que podem levar ao óbito? Acho que o certo é falar isso, então? Isso. A melhor forma de falar é exatamente isso. A vacina, ela promove uma imunidade do organismo, tem diversos tipos de vacinas, né? Vacinas com vírus vivos, enfraquecidos, vírus inativados, vírus mortos, entre outros tipos de vacinas que elas promovem que o organismo crie imunidade contra muitas doenças que poderiam, com certeza, levar ao óbito de uma pessoa que não tivesse tomado aquela vacina. Interessante, né, gente? Estava lembrando aqui, a vacina que eu não tomei foi de hepatite, que é uma vacina importante também para tomar, não é, doutora? Tem uma vacina de hepatite, não tem hepatite que tem, Sim. né?
Qual que é das hepatites que tem a vacina que precisa tomar? Então, nós temos já hoje na carteira vacinal tanto a hepatite A quanto a hepatite B. Olha só, tá? é essa que eu estou devendo. Então as crianças na carteirinha, já que no nascimento você vai tomar essas vacinas. Caso você, quando adulto, não tenha alguma dessas vacinas na sua carteirinha, principalmente a hepatite B, você precisa fazer essas doses de vacina para você ficar imunizado, porque a hepatite B, principalmente falar da hepatite A, mas a hepatite B, ela pode ser pega em salões de beleza, com manicures, pelo ato sexual, pelo uso de drogas. Então, assim, é muito importante que você esteja vacinado, porque a hepatite B, ela pode causar doença grave no fígado, pode causar cirrose e gerar até o óbito do paciente, o paciente que tem hepatite B. A hepatite A, que é uma outra doença não tão grave quanto a hepatite B, ela também pode gerar doença grave em torno de 1% dos casos, mas a maioria são casos mais leves, principalmente em crianças, que pega de uma pessoa para outra, que também é importante a vacinação, porque quando esse 1% acontece com você, acaba você morrendo, entendeu? É muito triste, né? A gente vai conversar sobre vacinas importantes, que nem para adulto, né? Eu falei de hepatite aqui, mas outras também na terceira idade, inclusive para as crianças. Queria que a doutora explicasse para mim como que você enxerga na sua experiência profissional, né? Não uma experiência opinativa, mas profissional, como você enxerga a importância da vacina no dia a dia ali, lidando com pacientes que estão lutando contra algum tipo de doença, ou também que não se vacinaram e pegaram. Como que você percebe a importância da vacina, doutor? Olha, a vacina ela é assim imprescindível para você ter uma vida saudável, porque tem muitas doenças que são evitáveis se você tomar a vacina. Hoje em dia a vacinação, as pessoas estão deixando de vacinar as crianças e está vindo à tona novamente a poliomielite, o sarampo, que está causando óbitos de várias pessoas. Então, assim, a vacina, ela promove a saúde e evita muitas doenças que são completamente evitáveis pelo uso da vacina. Então, doutora, a gente aqui como jornalista, durante a época da pandemia foi muito difícil, né, para a gente falar da vacina, seja qual for a das vacinas que eles ofereceram na época, né, a gente sempre foi muito atacado por questionamentos. E aí eu trago a questão da política, né, porque a gente totalmente, eu posso falar por mim, por essa emissora que eu trabalho, imparcial, somos imparciais. Então, mas infelizmente se confundiu muito a questão da política com a vacinação, né? E algo que eu lamento muito mesmo, pessoalmente e profissionalmente. Então, a gente tem uma campanha de trazer sempre a verdade. Então, vocês podem ter certeza, eu vou olhar aqui para a câmera 1, você pode ter certeza que se um dia vier algum artigo científico provando de que por causa da vacina aconteceu isso, 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 você vai ver na tela da Band. Tenha certeza disso. A gente pode ser até a primeira emissora a dar, porque a gente vai averiguar e vai trazer. Né? Mas até então a gente não teve esse tipo de informação, doutora. Como que para vocês tem sido, profissionais médicos, para disseminar a informação correta baseada na ciência? É um desafio? Vocês também têm passado por esses questionamentos? Como que é para vocês isso? Sim, essa dualidade da política tem nos causado grandes transtornos, porque as pessoas, devido a muitas fake news e notícias errôneas, pegaram uma certa aversão a certos tipos de vacinas, tá? Então a gente enfrenta no consultório, no hospital, um grande desafio de tentar mostrar para as pessoas que a vacina, ela não causa doença, ela promove a cura. A vacina, você consegue lembrar recentemente do Covid, se não tivesse sido pela vacina, muitos mais milhares de pessoas teriam morrido. Hoje em dia você não conseguiria sair de casa, você ainda estaria enclausulado dentro da sua casa, teria que estar saindo de máscara, trabalhando em home office. E tudo isso, essa liberação, a libertação das pessoas, a cura das pessoas só foi possível com a vacinação. É isso, né, gente? A nossa intenção hoje é trazer para você o que a ciência fala, tá bom? Claro que você pode mandar sua perguntinha. Tem algum questionamento para a doutora?
portas abertas, né? Acho que tudo que vem pra gente de maneira respeitosa é digno de uma resposta, é necessário também uma reflexão. Então fique à vontade para mandar pra gente aqui 997167989. Chegando perguntinho, o Gustavo me sinaliza aqui, ele mesmo vai ler ao vivo essas perguntinhas para a gente responder junto à doutora, tá bom? Sua participação sempre é muito bem-vinda. Pode mandar sua opinião e especialmente a sua informação e questionamento para a doutora, porque a doutora com muito carinho vai responder para você. Nosso assunto de hoje é vacina. A gente precisa conversar sobre vacina, né? Tem uma enquete, porque aqui no programa a gente ama quando você participa e conversa com a gente através do seu celular pelo WhatsApp do programa, que é 12997167989. É importante essa perguntinha, né, Gustavo? Para a gente conhecer a relação de quem está assistindo a gente com o tema, né, meu querido? Exatamente, Lucas Sanseverino. O pessoal de casa pode participar do Falando Nisso respondendo a seguinte pergunta: sua carteira de vacinação ou da sua criança, seu netinho, seu filho, está atualizada? As opções são hashtag sim, hashtag não e hashtag não sei. Você participa pelo WhatsApp 12997167989. Aí aproveita e já manda a sua perguntinha sobre esse tema também. A doutora infectologista Ana Zagato está respondendo tudo pra gente de maneira muito clara. A gente está querendo informar você aí de casa, tá bom? Manda a pergunta pelo WhatsApp, mas agora, doutora, a gente vai para o Açaí Colinas, porque a Águida teve uma conversa sobre vacina por lá. Vamos lá. Olha, eu estou aqui com o pai do Dante, que tem 8 aninhos, que é o Tiago, e olha, parabéns, hein, Tiago? Ele sabe, decora as vacinas que o filho dele tomou e as que ele precisa tomar. Qual vai ser a próxima, Tiago? A próxima vacina é tem a antitetânica, o reforço da antitetânica, e tem a da gripe, com 9 anos que ele vai tomar. Olha só. As outras todas já tomou, todas na rede pública, menos a meningite, acho que é a Y que não tem, que foi particular. Vamos saber então quais as diferenças das vacinas da rede pública para a particular. E aí, doutor, o que a gente pode citar? Olha, as vacinas da rede pública, elas são o Programa Nacional de Imunização busca combater as doenças mais prevalentes no país, tá? Então, as vacinas são focadas nessas doenças que estão mais prevalentes naquele ano ou naquele estado, no país como um todo. E já as vacinas da rede privada, elas conseguem fazer um maior leque. Doenças que não são tão prevalentes, a gente consegue fazer uma imunização dessas doenças também, porque elas fazem a vacina que tem na rede pública e alguns sorotipos que muitas vezes não tem na rede pública por não serem doenças tão prevalentes, mas na rede privada a gente consegue a imunização para todo esse leque de doenças que não são tão prevalentes naquele país. Doutora, eu lembro da minha carteira de vacinação de criança, eu abria assim, ela era toda coloridinha, né? Eu não sei se você tem essa recordação também em casa, quando você teve a sua carteirinha de criança, mas você abria assim, tinha todos lá, acho que os adesivinhos que vêm na vacina, né, para ter um controle, né? E são muitas vacinas nessa fase da criança. Elas são essenciais, existem vacinas que são prioritárias, como que a gente pode pensar, né, daquilo que o pai e a mãe não podem deixar de dar na criança? Olha, eu acredito que todas as vacinas da primeira infância, primeira e segunda infância, são importantes, tá? Porque elas, começando pela BCG, que previne a tuberculose, que é tão prevalente no país, sarampo, cachumba, catapora, poliomielite. Então, todas elas são muito importantes. Hoje em dia, infelizmente, devido à má informação, muitas pessoas estão deixando de vacinar seus filhos. E doenças que em outra época estavam erradicadas no país, como a poliomielite e o sarampo, elas voltaram, tá? Elas voltaram, estão causando paralisia em crianças, coisas que tinham deixado de existir. Sarampo causando até óbito já de crianças por conta da falta de vacinação. Então isso é algo comprovado, é algo que infelizmente, isso é depois que a comprovado. criança teve o óbito, veio
realmente uma comprovação de que morreu pela falta da vacina. Exatamente, isso é comprovado, isso não é achado, isso é científico, é extremamente comprovado, 100%. Agora, doutora, eu vou ter que chamar a previsão, mas eu quero saber muito sobre a questão de médicos, não sei se são médicos especialistas nisso, mas já vi alguns médicos dando depoimento de que pessoas estão morrendo por causa da vacina da Covid, crianças estão morrendo por causa da vacina da Covid. Quero que depois a doutora venha no próximo bloco explicar se isso é comprovado cientificamente, se foi apontado realmente que a vacina causou a morte dessas pessoas. Vamos então para a nossa enquete que tem a ver com o assunto de hoje, vacinas. Agora tem um resultado, né, Gustavo? Exatamente, Lucas Sanseverino, chegou a hora da gente descobrir o que o pessoal de casa sabe sobre vacinação. A perguntinha era a seguinte: sua carteira de vacinação ou da sua criança está atualizada? Hashtag sim, hashtag não ou hashtag não sei. Vamos ver o resultado. 61,9% dizem que está atualizada, Lucas. O importante é a gente lembrar esses 28 mais 9, mais os 6 ali, me dá 28 mais 10, 38%. Para pegar a carteira de vacinação, né? Até se tiver alguma dúvida, né? Não sei qual foi a última, não me lembro, doutora Ana. A pessoa que não lembra, de repente, qual foi a última vacina que tomou, ela pode informar isso lá no posto e falar, olha, não sei, nem sei o que eu tomei, não tomei. E conseguir regularizar isso? Dá para ser feito isso? Sim, é importante, inclusive, que isso seja feito. As pessoas que perderam a carteirinha, seja ela criança ou adulto, não sabe em que situação vacinal que você está, é importante que vá ao posto de saúde e que as doenças de maior prevalência vão ser realmente revacinadas. Se você não tomou, vai ser vacinada. Se você tomou, você vai acabar revacinando e colocando em dia a sua situação imunológica. Tá certo, doutora. Tem mais uma perguntinha direto do Açaí para você responder. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Encontrei a Kelly fazendo compras. Como o assunto são as vacinas, vou perguntar para você, Kelly, como que tá a sua carteira de vacinação? Onde que ela tá, né, primeiro de tudo? Porque a gente sempre pensa nas crianças, né? Mas nos adultos a gente acaba esquecendo da gente. Sim, bom, aonde está a minha carteira eu não tenho ideia. Mas eu tenho certeza que ela está em dia, porque minha mãe era bem certinha com as vacinas das crianças. Eu acho que antigamente as mães eram mais prestativas, hoje em dia eu já não sei. Agora na fase adulta, vamos ver, né? Quais vacinas. Vamos saber então quais vacinas são importantes os adultos tomarem agora nessa época. Vamos reforçar ainda mais? Excelente pergunta, viu, Águida? Obrigado, amiga. Vamos reforçar nesse momento agora de transição, de temperatura, o que a gente não pode esquecer de tomar? Olha, além da carteira de vacinação das crianças, as vacinas comuns que devem ser realmente feitas, os adultos. Muitas vezes nós, como adultos, esquecemos que precisamos nos vacinar. Isso é muito importante, precisa realmente ser vacinado. E os adultos, nessa época principalmente, a vacina da influenza, que é anual, a vacina do Covid, que precisa ser feita anualmente também, a vacina do pneumococo, meningococo para pneumonias, meningites. Agora, nessa época, não só nessa época, mas em outras épocas, as pessoas precisam se vacinar contra a dengue também, que tem matado muita gente. Então, assim, ainda não está sendo liberada para todas as pessoas, mas a faixa etária que já está liberada de 9 a 14 anos, se vacinarem, porque a vacina não promove imunidade a curto prazo, então você precisa tomar a vacina agora e daqui 3 meses tomar a segunda dose para poder ser efetivo. Então, muitas vacinas têm 2 doses, 2, 3 doses, então, e falando nisso que a gente estava falando até nos bastidores, é muito importante que seja tomada todas as doses. Para ter eficácia ali da vacina, viu, gente? Doutora, tem muita perguntinha chegando e perguntas excelentes. Muito obrigado a você em casa que está mandando aqui a sua dúvida. Gustavo, vamos entrar com a primeira pergunta? Isso, é a Gena de Tremembé. Boa tarde, tomei a vacina e tive sintomas normais da vacina, mas também conheço muitas pessoas que tomaram a vacina da Covid e depois tiveram a trombose. No médico foram informados que era a consequência da vacina. Afinal, é mito ou não que a vacina da Covid pode dar trombose em algumas pessoas? Excelente pergunta, vem de encontro, na verdade, Gustavo, com aquilo que eu tinha deixado em aberto no outro bloco, né?
de pessoas tendo problemas de saúde por causa da vacina. E você vê, pelo que a Gena comentou aqui, foi um médico que passou isso para ela. Vamos entender, doutor. Olha, infelizmente esse tipo de informação tem sido muito frequente, não só entre os leigos, mas muitas vezes entre os profissionais, os próprios profissionais de saúde, Sim. tá? Essa dualidade política ultrapassou a lógica. Então, pelos estudos, a gente não tem comprovação científica que as vacinas estejam provocando esse tipo de doença. O que acontece? Você toma uma vacina do Covid ou algum outro tipo de vacina, mas falando mais especificamente da Covid, que é o que mais dá esse tipo de polêmica. Você toma a vacina Covid e desenvolve uma doença 15 dias, um mês depois. Não existe uma confirmação laboratorial, científica que foi ocasionado pela vacina. O que acontece? Muitas vezes é uma coincidência, ou a sua imunidade está baixa por algum outro motivo, alguma doença neoplásica, alguma doença hematológica, reumatológica, que favoreceria esse tipo de patologia, como essa trombose que o pessoal tanto fala, miocardites. Então, as pessoas já tinham essa propensão e iria desenvolver essa doença. Não foi porque tomou a vacina que desenvolveu por causa da vacina. Eu fico chateado quando as pessoas comentam assim comigo: ah, Lucas, tem um monte de criança morrendo por causa da vacina. Aí eu falo assim, mas por que essa informação não chega para mim? Né? Se a gente tem um contato direto com os hospitais aqui da região, a nossa apuração aqui do jornalismo sempre está atrás de informações. Então, onde é que estão esse monte de crianças? Por que a gente não saberia? Por que o hospital não contaria para a gente se a gente ficar sabendo de tudo que acontece lá dentro? Então, realmente é algo que a gente precisa questionar. E o nosso papel também é esse, né? Como imprensa, fazer isso. E a gente faz. Como eu falei aqui na Band, a gente faz. Vamos para outra pergunta, Gustavo, da Jéssica. Da Jéssica Campos. Boa tarde, meu bebê está com 10 meses e uma enfermeira me disse para não dar a vacina do Covid nele. Ela é obrigatória, mas agora eu fiquei com medo. Não sei se dou ou não. Vamos lá. Boa pergunta, Jéssica. 10 meses. Já pode, não pode? Como que é, doutor? Olha, hoje a gente já consegue ter dados suficientes, inclusive em crianças, que a vacina é efetiva e ela promove a cura. Tanto que ela entrou na caderneta de vacinação, que anteriormente não estava, por conta que foram feitos realmente vários estudos, novos estudos, mostrando a eficácia e a segurança da vacina nas crianças, inclusive dessa idade. Tá certo, doutora. No próximo bloco a gente volta respondendo mais perguntinhas, porque está tendo muita participação. E a gente fica feliz com isso. A gente continua agora com a sua participação de casa, mais perguntinhas para a doutora Ana Zagato, ela que é infectologista e está nos ajudando a entender a importância da vacina. Vamos lá, a Vera mandou pergunta, Gustavo. Exatamente, San Severino, a Vera mandou boa tarde. A vacina contra a meningite, que só se encontra na rede privada, é essencial para as crianças? Qual que é a idade? E se a criança não tomar, tem algum risco? Porque o custo é relativamente alto. Como eu falei, a vacina ela promove a saúde. E a meningite é uma doença extremamente alta entre as crianças, então é ideal que as crianças sejam vacinadas contra a meningite para evitar essa doença que realmente, quando acontece, pode gerar até o óbito da criança. E ela pode ser aplicada em crianças, em bebezinhas, e previne realmente contra o óbito. A gente vai para São Sebastião agora com a perguntinha da Joyce. A Joyce mandou boa tarde. Por que teve uma época que se dizia que a vacina do HPV causava paralisia? E mandou #sim, vacina é vida. E aí, doutora? Essas informações que a gente recebe, eu lembro na época da Covid falando também, ou até outras vacinas que causavam autismo. Isso eu estou falando de coisas que eu até li na internet. Ou, né, as pessoas criam isso, né? Ou trazem essa informação. Tem alguma ligação isso? Não, realmente a vacina do HPV é uma vacina extremamente segura, eficaz, previne contra o câncer de colo de útero, não tem nenhuma lógica, né, em causar paralisia, realmente não existe. O Jorge aqui de São José dos Campos também enviou sua pergunta. Exatamente, boa tarde, Jorge. Estou com pneumonia. Posso tomar a vacina da gripe? E aí, doutora? Não, pacientes que estão em vigência de processos infecciosos, como a imunidade cai mais, o ideal é esperar o quadro infeccioso melhorar para poder tomar a vacina.
Perfeito. A gente vai colocar então a próxima perguntinha da participação do Felipe de Taubaté. O Felipe faz a pergunta dele, ó. Não tenho mais a minha carteirinha. Tenho 41 anos. Como que faço para atualizar? Vamos reforçar. Boa pergunta, Felipe. Ótimo. Felipe, é só você ir até o posto de vacinação. Lá eles vão fazer uma nova carteirinha para você e as vacinas realmente imprescindíveis para essa época da sua vida vão ser realmente novamente aplicadas. Se você não tiver tomado, vai começar a tomar agora. A Luciana mandou pra gente um comentário também, ela que é de Campos do Jordão. Isso, boa tarde e uma ótima semana. Em pleno século XXI, duvidar da eficácia da vacina é realmente um retrocesso. Aqui em casa estamos com as vacinas atualizadas e aguardando ansiosamente pela vacina da dengue para nossa faixa etária. Eu também, viu, minha querida? Na verdade, eu tô querendo Também. até pagar por essa vacina e tomar, porque eu já tive dengue e eu fiquei bem debilitado. Foi algo muito triste, muito ruim, e eu não quero isso pra mim de novo, nem pra também qualquer pessoa que eu conheça, que foi muito ruim. O Renato de Taubaté mandou a pergunta dele. Doutora, ano a ano, o percentual de vacinação vem caindo. Como reverter isso? Olha, para mim a única forma de reverter isso é fazendo o que a gente está fazendo hoje, tentando conscientizar as pessoas quanto à importância das vacinas, não disseminar fake news, não disseminar notícias falsas e sempre incentivando um ao outro a vacinação. Tá certo. O Mário mandou uma perguntinha aqui, doutora. Vamos ver se a gente lembra de cabeça a resposta. Ele que é de Guaratinguetá. Boa tarde, tenho 70 anos. Tomei a vacina da febre amarela em 2019. Preciso tomar de novo? Você lembra, doutora, o prazo porque eu sei que é muita vacina com prazos diferentes. Não sei, são daí, eu não lembro direito também esse. A gente pode até fazer o seguinte, buscar essa informação. Não, a vacina da febre amarela, se você tomou a segunda dose após eu ter completado os 5 anos de idade, você precisa tomar um reforço. Se você já tiver tomado a primeira dose antes dos 5 anos, aí vai ser só uma dose mesmo, não precisa tomar mais. Então ele já está vacinado. Já está vacinado. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Boa notícia. Perfeito, viu? A Vânia Coelho também mandou a participação dela. A Vânia de Tremembé mandou boa tarde. A herpes zoster é uma doença perigosa, mas a vacina só tem na rede privada. É importante tomar após os 50 anos ou é opcional? Boa pergunta. Olha, herpes zoster é uma doença que causa muita dor, muita dor. Eu atendo muitos pacientes no meu consultório. A vacina é muito importante. Mesmo que você já tenha tido o herpes zoster, ela previne contra outros subtipos de herpes. Então, assim, após os 50 anos, principalmente após os 60 anos, é muito importante que seja tomada. Doutora, a gente chega aqui em alguns comentários, né, que a gente percebe muito essa questão do achar, né? Então, questionando até o que a doutora comentou aqui, porque o que a doutora acha também é igual ao que eu acho, né? Vamos só entender que existe uma diferença naquilo que a gente acha, que é um verbo que até eu procuro evitar usar. Geralmente eu uso esse verbo de achar na fofoca. Dificilmente aqui eu falo, eu acho alguma coisa. Na verdade, eu quero saber a informação. E uma informação, como eu comentei, do celular. O celular é branco. É branco, não tem que questionar. Eu não acho que ele é branco. Eu estou vendo que ele é branco, porque é a informação que a gente tem. Então, a informação a gente não acha, né? A gente recebe ela, que ela é baseada em fatos. O que a doutora comentou com a gente hoje, na verdade, são fatos, né, doutora? Não é baseado em achismo, né? Não é porque é que foi comentado sobre aquela questão que a doutora trouxe que, a trombose aconteceu em tal paciente, porque provavelmente ela teria algum outro problema de saúde já indicativo. Então, o seu achar de que ela já teria um problema de saúde antes é a mesma coisa de uma pessoa que acha que é a vacina que causou isso. E, na verdade, são dados que a gente acaba tendo, né, doutora? Sim, isso não é uma questão de achismo, tá? Porque todas as suspeitas de alguma consequência da vacina, elas são estudadas em vários setores, em várias épocas, para realmente confirmar se aquilo tem alguma ligação com a vacina ou não. Então, e essa comprovação a gente não encontra nos estudos. Você procura em vários estudos e você não encontra uma comprovação dessas doenças relacionadas àquela vacina que ela tomou. Doutora, a gente tem um minutinho para responder a pergunta. O Rachel mandou para a gente aqui de São José dos Campos. Vamos colocar na tela, Gu? Vamos lá. Comentário do Rachel. A vacina da Covid tem reação adversa. Meu marido teve várias manchas no corpo depois que tomou essa vacina. É interessante a gente comentar que a reação ela é esperada da vacina da Covid, né, doutora? Pode ser que a pessoa tenha ou não uma reação. Só que isso não é um motivo para a pessoa não tomar, né? Sim. A vacina do Covid pode realmente dar um pouquinho mais de reação.
mas em termos de um pouco de febre, mal-estar, como outras vacinas também. E a questão dessas erupções pelo corpo, tem relatos realmente de algumas pessoas que tiveram, mas isso não impede dela tomar as próximas doses, que realmente não vai ser cumulativo. Entendi. Doutora, muito obrigado por vir aqui ao programa, responder de maneira tão sincera as nossas perguntas, baseado em informações. Então, agradeço muito. Eu que agradeço e eu estou à disposição no meu consultório, caso algum paciente precise, orientação quanto à vacinação, quanto a qualquer outro assunto. Tá certo, viu? Amanhã a gente continua aqui nossa semana com um programa muito especial para você. Olá, sou o Dr. Carlos Alves, médico ortopedista, e convido você para o dia 1/4, às 13 horas, no programa Falando Nisso da Bandeirantes, dialogar com a gente sobre uma doença muito prevalente nas idades, a tendinite. Espero vocês lá. Tá certo, gente. Você que fica muito no celular, tem sentido muita dor aqui, ou até mesmo no seu cotovelo, sabe? Aquela dor que você não consegue passar. Às vezes vai na academia também, faz algum movimento errado. A gente quer prevenir e também tratar. Obrigado, então, pela companhia. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Até amanhã. Tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo